Só mais alguns minutinhos. Primeiro, os nossos momentos de dízimos e ofertas. A gente tem compartilhado nas últimas semanas o que a gente aprendeu na nossa escola de discipulado, né? Na nossa escola Casa do Pão, que mês passado foi sobre discipulado, mas na outra, em maio, a gente fez a escola sobre educação financeira. E a gente viu que a Bíblia, quando a gente olha a Bíblia de capa a capa, a gente percebe 5 princípios, resumidamente. Primeiro, o princípio da generosidade, que a gente tem que ajudar as outras pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam. A gente viu também o princípio da vida leve. A vida ela precisa ser leve. Nós não podemos desgastar a nossa vida buscando coisas materiais. Nós temos que ter uma vida leve. E isso inclui também o outro extremo, que são as pessoas, a teologia da pobreza, né? Então a vida tem que ser leve. Vimos também o princípio do perigo do excesso. A Bíblia nos alerta constantemente sobre o perigo do excesso. E vimos também os princípios do limite de poupança, que a gente não deve acumular tesouro na terra, como Jesus ensina. E vimos também o princípio do limite do uso, que nós temos que nos contentar com aquilo que é suficiente para uma vida digna, né? O princípio da suficiência, do contentamento. E aí, quando a gente estuda tudo isso, e como a gente viu por que a gente tem esse anseio e o porquê a gente estranha tanto esse ensino bíblico, a gente percebeu que quando a gente foi estudar a história do mundo, nós entendemos que na modernidade surgem as éticas egoístas. E quando surgem essas éticas egoístas, no meio, fora da igreja, é para tentar justificar a ascensão do capitalismo, né? E é nova a ideia de acúmulo de riqueza. E dentro da igreja, um movimento paralelo a isso, surge uma teologia para tentar justificar a mesma coisa, só que agora dentro da igreja, né? Então fora da igreja a gente tem as éticas egoístas e dentro da igreja a gente tem a teologia chamada hoje de teologia da prosperidade, que surgiu no século XIX nos Estados Unidos e no Brasil veio no século XX. E aí quando a gente vê tudo isso, surgem algumas dúvidas. Eu queria tratar uma dúvida hoje que inclusive está na nossa apostila. Porque quando eu converso com cristãos, quando eu vejo esses debates nas redes sociais também, a primeira coisa que as pessoas falam é o seguinte: Bruno, eu entendi tudo isso, mas e os patriarcas? Eles eram homens muito ricos. Abraão era muito rico, Jó era um homem muito rico. Como a gente lida com isso? Como Jesus falava para a gente não acumular tesouro na terra, sendo que os próprios patriarcas eram pessoas muito ricas e inclusive foram abençoados por Deus. Então eu percebo 3 formas da gente tentar responder isso biblicamente. Primeiro, os patriarcas também eram polígamos. Eles tinham várias mulheres. Isso não significa que hoje nós podemos ter várias mulheres, né? Então é muito complicado a gente pegar um exemplo do Antigo Testamento e trazer para a nova aliança de forma imediata, sem uma reflexão mais profunda. Então a Bíblia fala claramente que a gente tem que ter uma só mulher, né? Então a gente não entra em conflito. Poxa, por que Deus fala pra gente ter uma só mulher no Novo Testamento e os patriarcas eram polígamos? A gente não vê pessoas revoltadas ou querendo justificar a poligamia hoje, né? É muito natural. Poxa, tudo bem, Jesus falou, ok. Mas com relação às finanças, às vezes a gente tem essa resistência. E o que explica isso é isso que a gente falou, é a nossa cultura, que nós já nascemos imbuídos nessa cultura que trata a riqueza de modo moralmente neutro. Em alguns casos, dentro da teologia da prosperidade, até desejável, né? Então, primeiro a gente tem que tomar cuidado dessa transição do Antigo para o Novo Testamento, né? E isso aí tem a ver com a exegese bíblica, com o entendimento do todo da Escritura. O segundo ponto é desconsiderar a relação da riqueza com o número de beneficiários. Se você for pegar Abraão, por exemplo, Abraão era muito rico. Só que lá em Gênesis capítulo 14, diz que só de nascidos na casa de Abraão, ele levou 318 para a guerra. Então pensa comigo, Abraão era um homem rico, mas só de pessoas nascidas na casa dele, ele sustentava 318 pessoas. Então se a gente for analisar o que era um rico no Antigo Testamento, é bem diferente do que é uma riqueza hoje. Porque imagina hoje, se a gente for pegar, por exemplo, 10 mil reais hoje para sustentar uma criança, uma família com uma criança, é uma coisa. Mas imagina se for alimentar 7, 8, 10 pessoas. Muda a relação, muda. Então é isso que a gente precisa pensar também.
pensar nessa questão, não trazer a palavra, como a gente viu também no original, não trazer uma palavra rico e tentar aplicar no nosso contexto de forma imediata, porque existem outros fatores que interferem. E o último ponto, que eu acho que é o mais interessante, é quando a gente olha para a Escritura, eu percebo a revelação progressiva de Deus, né? Isso já é um conceito teológico sólido, que a revelação é progressiva, e eu percebo também, inclusive, com relação ao dinheiro. Então, de fato, Deus permitiu e abençoou os patriarcas para eles serem ricos. Mas por que também? Vamos pensar, eles moravam num local inóspito, num local deserto, e eles tinham a missão de preservar o útero do Messias. Então Deus precisava cuidar desse povo. E existiam períodos, só no tempo de quando eles estavam no Egito, foram 7 anos de seca, de fome. Então Deus precisava cuidar das pessoas que eram o útero do Messias. Então faz sentido Deus confiar riquezas a esses homens e nos períodos de escassez, como aconteceu na época do Êxodo, eles suprirem durante 7 anos, não só eles, mas usou José para suprir toda a nação, né? Então, eles tinham capacidade, eles tinham necessidade disso, né? Então eles viviam num período inóspito. E aí quando a gente vai analisar no tempo dos reis, a ordem lá em Deuteronômio 17 era para o rei o seguinte: o rei não pode acumular muita prata e muito ouro e muitos cavalos para si. Então no período dos patriarcas, Deus abençoou eles com riqueza. No período dos reis de Israel, olha só que interessante, os patriarcas eram nômades, eles viviam num local inóspito e eram errantes na terra. No período dos reis já existia uma cidade estabelecida, um reino estabelecido, eles se tornaram sedentários naquele lugar. Então eles já tinham mais facilidade de plantar, de cuidar das suas ovelhas. Então, na cabeça de Deus, eu percebo essa lógica. Ele colocou uma lei para os reis não acumularem muita prata e muito ouro para si e usar aquilo para o benefício comum do povo, né? Para não haver pobre em Israel, como lá em Deuteronômio também já dizia. E no Novo Testamento a coisa se afunila mais ainda. Jesus diz para a gente não acumular tesouro na terra e não se preocupar nem com o básico, né? Porque os pagãos que correm atrás dessas coisas. Cabe a nós buscar o reino de Deus e tudo que nós necessitamos, Ele cuida de nós. Então percebam um afunilamento e percebam a lógica por trás. Um povo errante no deserto precisava de muito mais recursos do que os reis numa cidade mais estabelecida. E hoje, com a tecnologia que nós temos de produção de alimento, Deus no Novo Testamento ele já previa isso. Então Jesus falou: olha, a tecnologia vai avançar a tal ponto que eles não vão precisar ser como os patriarcas nem como os reis de Israel. A ordem agora é contentamento. Não acumulem tesouro na terra. E porque também iria aumentar o número de pessoas na terra. Então a generosidade ia fazer muito mais sentido. Então hoje a gente deve preocupar apenas com o necessário, preocupar entre aspas, né? Buscar o reino de Deus, essa tem que ser a nossa preocupação. E Deus cuida de nós naquilo que é necessário. E como nós temos muito mais gente hoje, quase 8 bilhões de pessoas, a generosidade hoje faz muito mais sentido. E a gente está vivendo um período de pandemia e isso ficou muito mais latente, né? O quanto as pessoas necessitam de nós. Então a nossa oração, meus irmãos, que o Espírito Santo convença-nos daquilo que está revelado na Escritura, que Ele tire toda essa carga cultural que nós acumulamos, que nós já nascemos nela, e que Ele nos volte para o princípio simples da Escritura. E isso não é fácil, mas o Espírito Santo pode fazer por nós.